Balaiada é o nome pelo qual ficou conhecido a importante revolta que se deu no Maranhão no século XIX. A balaiada foi uma reação em uma luta dos maranhenses contra injustiças praticadas por elites políticas e as desigualdades sociais que assolavam o Maranhão. Há dois principais fatores que desencadearam a balaiada. O primeiro fator está ligado à pobreza da população da província maranhense, bem como sua insatisfação diante dos conservadores tentando, através de uma medida, ampliar os poderes dos prefeitos. O outro fator é de ordem política, pois havia nesse cenário grupos com objetivos opostos e que ameaçavam a unidade nacional. E foi justamente a divisão dos grupos políticos da província do Maranhão uma das molas propulsoras para incentivar a participação popular. Na província do Maranhão, a lutar contra a aristocracia agrária que dominava a região. Aderiram à revolta os escravos, os vaqueiros, os mestiços, os pequenos agricultores rurais, os artesãos, os fabricantes de balaios e etc. A origem da revolta remete à confrontação entre duas facções, os cabanos, de linha conservadora, e os chamados bentivis, de linha liberal. Eram esses dois partidos que representavam os interesses políticos da elite do Maranhão. Os bentivis defendiam uma organização política fundamentada nos ideais do republicanismo. Já os conservadores dominavam o pleito eleitoral, porque recebiam do governo provincial total apoio. Um detalhe importante acerca dos conflitos da balaiada é que inicialmente os liberais apoiaram a revolta. Ademais, eles forneceram armas para os revoltos. Todavia, o objetivo dos liberais foi usar a população empobrecida, que estava com as armas em punho, como manobra contra os conservadores, e quando os interesses não foram mais conciliantes, deixaram a balaiada para trás. A principal fonte de riqueza da aristocracia agrária da província do Maranhão era o cultivo do algodão e sua exportação. Utilizava-se nas lavouras a mão de obra escrava e um sistema monocultor chamado de plantation. Enquanto os dois partidos lutavam pelo poder da província, a crise econômica se agravou ainda mais pela concorrência do algodão norte-americano. Isso provocou uma situação insustentável entre as elites e a população carente. Apesar dessa situação, os ruralistas insistiram a lei dos prefeitos. Ela permitia a nomeação de prefeitos pelo governador da província e causaram vários focos de revolta. Até 1837, o governo foi chefiado pelos liberais, mantendo seu domínio social na região. No entanto, diante a exceção de Araújo Lima ao governo da província e dos conservadores ao governo central. No Rio de Janeiro, os cabanos do Maranhão afastaram os bentivis e ocuparam o poder. Essa mudança dá início à revolta em 13 de dezembro de 1838. Quando um grupo de vaqueiros liderados por Raimundo Gomes atacam a cadeia pública da vila e libertam todos os prisioneiros. O sucesso da invasão dá a chance de ocupar o vilarejo como um todo. O posse de um número considerável de armas e munições. Paralelamente, Manuel dos Anjos Ferreira, artesão e fabricante de cestos de palha, chamado de balaios na região, daí o nome da revolta. Resolve fazer justiça com as próprias mãos, após um soldado desonrar suas filhas. Furioso e determinado, ele monta um bando armado e ataca diversas vilas e fazendas do Maranhão. Em seguida, esses líderes se agrupam e se unem a um terceiro comandante, o negro Cosme Bento de Chagas, quilombola e chefe militar de aproximadamente de 3.000 negros. Em 1839, após um período de vitórias, nas quais foram capturadas algumas vilas importantes, como a Vila das Caxias e Vargem Grande. E os revoltos estabeleceram uma junta provisória. Contudo, o movimento começa a apresentar sinais de enfraquecimento após a morte de Manuel dos Anjos, o balaio, atingido por um projétil durante um dos conflitos. Neste mesmo ano, assume a liderança o ex-escravo Cosme, o qual se retira do combate e leva suas forças para o sertão. A situação dos revoltosos piorou ainda mais, quando o experimente militar Coronel Luiz Alves de Lima e Silva, futuro Duque de Caxias, assume o comando de todas as tropas do Maranhão, Piauí e Ceará. As tropas eram compostas de mais de 8.000 homens bem armados no dia 7 de fevereiro de 1840. Não sem esforço, o coronel derrota Raimundo Gomes, o qual, cercado e isolado, se rende e entrega a Vila de Caxias às tropas oficiais, e o início do fim. Em 1840, a chance de anistia dada pelo recém-coroado Dom Pedro II estimula a rendição de 2.500 balaios
inviabilizando o já colapsado exército. Os que resistiram foram derrotados em 1841. Cosmo Bento é capturado e enforcado. Por sua vez, o vaqueiro Raimundo Gomes é expulso da província e morre no caminho para São Paulo. Ao retornar vitorioso da capital, o coronel Luiz Alves de Lima e Silva recebeu o título de Barão de Caxias por ter sufocado esta revolta social. A balaiada chega ao fim, entrando para a história do Brasil como mais um momento conflituoso da ainda frágil monarquia e da história do Brasil, juntamente com as demais manifestações de lutas e revoltas sociais ocorridas ao longo da história do Brasil. A balaiada deixou registrada a importância da bravura dessas camadas populares na luta contra a opressão do colonialismo português. Ei, jovens e adultos que estão assistindo essa transmissão, vocês sabem o que é uma DST? DST é uma doença sexualmente transmissível, como por exemplo a clamídia, HIV, sífilis e AIDS. Você é mais um jovem desatualizado e não sabe como se prevenir? Bem, então vou lhe explicar. Use camisinha, sempre tenha relações sexuais com preservativos. Conheça seu parceiro. Antes de abandonar as camisinhas com seu parceiro, procure um médico para a realização de exames. Objetos pessoais. Nunca divida seringas e agulhas com outras pessoas. Cuide de sua higiene pessoal. Lave bem as mãos e suas genitálias. Exija produtos novos e descartáveis em consultórios médicos. Vacine-se e faça exames. Não esqueça de tomar suas vacinas corretamente e realize anualmente o seu exame. Junte-se à campanha do Dezembro Vermelho e ajude na prevenção contra as DSTs.